Estou muito feliz com você aqui, viu, Paulinha? Muito feliz mesmo. Com saudade de todas e de você também, Ellen. Você não sabe a alegria que você está nos dando. Está dando no meu coração, viu? Estou muito feliz. Que o Senhor conforte você, Obrigada, Zentinha. fortaleça você, toda a Amém. sua família, com a saudade de Pai. Também. Viu? Um dia a gente se Mora no meu encontra, viu, coração amiga? também. Senhor Com Jesus, nós estamos certeza, tu aqui em tua também. presença para agradecer por nossas vidas, para agradecer pela presença de Angélica e pela casinha de oração em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela vacina, pela vacinação, que se torne ágil, que chegue a todos. E nós te pedimos, Senhor, que tu nos fortaleça, que tu nos conforte, nos console, nos dê um avivamento de fé, Senhor, porque é disso que nós precisamos. Em meio de tanto sofrimento, em meio de tantas perdas, Senhor, dai-nos a tua paz, Senhor, derrama a tua paz sobre nós. Dai-nos discernimento e sabedoria, Senhor. Faz presente em nossa vida cada vez mais e que cada dia nós nos convertamos. Amém. Duas coisas que eu queria compartilhar antes de começar a reflexão com vocês. Uma da alegria de Helenisa, né? Helenisa, meu Deus, é uma outra pessoa. Você veja o que a gota de esperança faz no coração de uma pessoa, né? Eu não sabia que a vacina ia fazer tanta diferença nela. Meu Deus, como ela está feliz, como ela está se sentindo assim. Eu disse, meu Deus, Leia, eu não acredito. E ela também, graças a Deus, não teve nenhuma reação. A gente ficou muito preocupada, porque ela é extremamente alérgica e tal. Mas ela não teve. Então, a gente está muito feliz por isso. E hoje aconteceu um fato. Eu hoje fui para o escritório duas vezes. Fui de manhã, mas tinha uma reunião com o doutor Fernando e algumas pessoas dele hoje de tarde. Aí achei muito ruim ficar direto no escritório até 3 horas. Aí vim para casa, almocei, tomei banho, voltei. E aí, quando terminou a reunião, né, uma das pessoas se levantou e disse, olha, mas essa casinha de oração é muito famosa. Fernando me fala muito dessa casinha de oração. Eu acho que você vai se tornar uma líder espiritual muito rica. Lógico que a pessoa estava com muito, fazendo um carinho até em mim. Aí o doutor Fernando se levantou e disse, essa daqui jamais será rica. Essa daqui só através de doação. Eu vi ali a resposta dele, tudo que mamãe pensa, né, da casinha. Porque a mãe dizia, né, que a casinha, se ela pudesse, ela fazia tudo, e a gente não tinha condições, mas ela começou a casinha assim. E eu fiquei muito feliz com essa referência do doutor Fernando a todos nós. Isso significa que não só sou eu, mas toda a casinha que vive de doação e faz as coisas de acordo, eu acho, com o que Deus coloca nos corações da gente, né? Então, eu estou muito feliz com essa referência, né? Então, vamos lá. Eu hoje quero refletir sobre uma das passagens de Jesus Cristo, né? Que também é uma história linda, né? E como eu digo a vocês, a gente precisa se situar de como as coisas aconteceram com relação a essa parábola. Primeiro, né, Jesus, vocês sabem que a sogra de Pedro já havia sido curada por Jesus, porque a gente sabe que a sogra de Pedro teve um problema muito grave, assim, não é médico, né, mas aquelas pessoas que cuidavam da saúde dos outros naquele lugarejo, né, que era Cafarnaum, mas de qualquer forma, ninguém conseguiu nenhuma medicação, nenhum procedimento que trouxesse ela de novo, né? E Jesus vai lá, né, e cura a sogra de Pedro, né? Pedro ainda com aquela forma da gente, né, debatendo aquela forma, aquelas opiniões contrárias e tal, sem muita aceitação e implicando mesmo, né, com o próprio temperamento dele. Por que eu estou contando assim? Para que a gente chegue na parábola que a gente vai refletir e a gente compreenda exatamente como se passou.
A partir daquela cura da sogra de Pedro, Pedro já tinha conhecimento de Jesus e ficou muito grato a ele e tal, mas ele não tinha tido uma experiência pessoal com Jesus ainda. E aí, ele vai se encaminhando ali, porque vocês sabem que em Cafarnaum foi onde Jesus teve o filho do servo do centurião, né? O servo do centurião, que Jesus curou paralíticos, enfim, muitos milagres Jesus realizou ali. E aí Jesus gostava muito de contemplar o Pai. A gente vê na Bíblia que sempre tem passagens de Jesus que está contemplando o Pai, que está orando. A gente sempre tem esse exemplo muito vivo dele nas páginas da Bíblia. E Jesus começava, então, a congregação de pessoas ao ministério do Pai. Então, ele andava ali pela margem daquele mar, né? E de Tiberíades, porque o mar, nesse caso, ele era conhecido pelo nome da região. Então, ali tinha a região tal, aí chamavam mar. Então, esse mar de Tiberíades, ele tem vários nomes lá atrás. E as pessoas começam a ser atraídas por Jesus. E essa atração é muito interessante, porque ele era um homem simples, né? Um homem simples em que a gente sabe, a gente aprende com a nossa educação cristã em casa, que Jesus é um homem lindo, eu já falei isso para vocês, e não era nada assim, né? Jesus era judeu, Jesus não tinha os olhos azuis, Jesus era moreno, ele não tinha as feições bonitas, afiladas, não. Ele era um homem do povo. E hoje eu entendo perfeitamente porque ele veio dessa forma. Porque ele veio juntando todas as virtudes internas e externas de uma forma, e provando a cada momento que o interior da gente precisa falar mais alto do que essa parte superior, essa parte externa que a gente tem, embora muitos não enxerguem. Então, Jesus estava ali na beira do mar, né, ensinando aquelas pessoas que se sentiam atraídas pelaquela forma atrativa de como ele falava a palavra. Não tem pessoas que explicam determinadas coisas que a gente fica impactado pela forma como a gente compreende as coisas daquela pessoa explicando. Não existem pessoas assim, que a gente se sente assim como se fosse mágico aquele momento e a gente se paralisa. E isso ocorria não de vez em quando, mas todas as vezes que Jesus Cristo começava a falar do reino de Deus. Ele sabia que Pedro não tinha tido ainda uma experiência com ele forte. E essa experiência é essa que eu falo tanto e que muitos de nós já teve com Jesus Cristo, não foi diferente. É como se, de repente, aquele feeling que bate dentro do coração da gente e a gente diz, meu Deus, eu estou te reconhecendo agora como Deus e Salvador. Então, é uma coisa muito individual e que ocorre num espaço muito reservado do coração da gente para Deus. E isso, Jesus, que conhece tudo, conhecia todas as coisas e todos os corações, ele vinha, né? Aí as pessoas vinham se achegando a ele, porque sabiam de um milagre que ele fez aqui e acolá, porque vocês sabem que muitos seguidores de Jesus, eles vieram e eles foram através de milagres, não é? A gente sabe que o povo que aplaudiu Jesus foi o mesmo povo que condenou ele lá na cruz. Então, ele começou ali a pregar, porque Jesus sabia do que ele queria atingir. Ele começou a falar, as pessoas chegando, e ele carinhosamente falando. Foi quando Pedro encosta o barco dele na areia e sai daquele barco completamente desolado, ele do barco dele, e Tiago e João do barco dos dois, porque eles tinham tido uma noite muito difícil e não tinham conseguido sequer pegar um peixe.
Então, eles estavam batendo a rede, Pedro estava muito impaciente, intranquilo, porque, lógico, que no momento que eles não pescavam, eles não tinham como sobreviver, não é? Para sustentar a família, levar a comida para casa, a própria alimentação, que muitas vezes era o próprio peixe. E uma característica desse mar é que esse mar tinha muita tilápia. Isso me chamou a atenção, porque eu gosto muito de tilápia. E eu fiquei imaginando, né, as tilápias por ali, enfim. Foi chegando o barco. Jesus foi se aproximando. Vamos imaginar a gente chegando, né, e vendo aquela pessoa andando pela margem do rio. Assim foi Jesus. E aí Jesus para, né? Vejam que coisa linda. Jesus, ele não quer deixar nem o povo que foi atrás dele e que está ali escutando ele. Como ele olha para Pedro e para os outros dois discípulos e sabe o quanto eles precisam se aprofundar para conhecer muito mais do que a superfície. Então Jesus olha para Pedro e diz a Pedro: coloque as redes no barco. E Jesus vai e senta intimamente naquele barco, que ele usa como púlpito. Prestem atenção à história. Jesus não se afasta logo do mar. Ele fica ali, sentado no barco, não é? E ele começa a falar do reino e das coisas, das maravilhas e das palavras que aquelas pessoas precisavam escutar. E ele utiliza o vento para que o vento leve a voz dele até o outro barco de João e Tiago. E ele começa a falar, né? Ele começa a ensinar esses ensinamentos que a gente aprende até hoje. E que a gente fica sem compreender muito, porque a época não é a época que nós vivemos hoje. A gente sabe que aquela região era uma região que dava tudo de bom. Era uma região que tinha uma natureza linda, própria. E ele vai conversando, e ele, enquanto fala, ele não deixa que Pedro se aprofunde no mar. Ele fica meio que ainda raso ali, naquela margem que tem pouca água, e ele fala, o vento leva para os discípulos, e ele também fala para aquelas pessoas que estão ali em pé e que foram atraídas pelos sinais de milagre que ele deu. E isso significa para a gente que Jesus, embora saiba quem serão os discípulos dele e que ele vai ensinar para que eles possam proclamar o evangelho, ele não quer perder ninguém. Porque a gente deu a semana passada que a palavra é a semente, que um daqueles ali, a gente sabe que existia uma comissão que seguia Jesus. Né? A Bíblia fala em 70. Então, ele tinha 12 íntimos e 70 que fazia parte dessa comissão. E aí ele começa a falar, e aí ele pede a Pedro para que o barco se afaste mais, para que eles possam ir para o alto mar. Nesse momento, ele deu um recado para todos. E aí, o que é que ele percebe? Ele percebe que Pedro e os dois precisam deixar a superfície e mergulhar na profundidade para que possam entender o significado do que ele quis dizer. Então, quando ele diz, jogue as redes, a gente sabe que os peixes somos nós, não é? Ele é o pescador. E a rede é exatamente esse instrumento que acolhe os peixes, né? É um instrumento onde Jesus capacita aquelas pessoas, todas as pessoas, que têm a capacidade de falar desse reino e desse evangelho. Ora,
Ele sabia que Pedro tinha obedecido a ele para ir voltar para o barco, porque Pedro devia agradecimento a ele, por conta da cura da sogra dele. Pedro não atendeu a Jesus porque já sentia esse feeling de que Jesus era o próprio Deus. Não. Então, no caminhar, ele começa a explicar, e eu fico imaginando, eu não sei se vocês pensam como eu fico imaginando que maravilha, verdadeiramente não tinha outro nome, a pesca milagrosa, porque houve duas pescas. E essa primeira pesca milagrosa, que maravilha é a gente se sentar à vontade e a gente começar a falar de coisas que nos fazem bem e que nos vão dar esperança para dias melhores, não é? Eu comparo, vocês vão até rir de mim, mas quando a gente começava a almoçar aqui em casa com mamãe, às vezes Zita até participou de um desses almoços que ela fez essa observação. Depois do almoço, a gente ficava horas na mesa. Mamãe pedia um cafezinho, a gente ficava ali e tal, tal. Eu fico imaginando o sabor dessa conversa de Jesus com os discípulos, como deveria ser resguardada as devidas proporções, como devia ser íntimo e cheio de coisas íntimas que Jesus ria, que Jesus conversava com eles. Vocês compreendem quando eu digo isso? E aí, Pedro, nessa intimidade, porque nas coisas simples é que a gente se apercebe da profundidade que Deus quer levar a gente. E Deus não estava ali falando para doutorandos e mestrandos. Deus estava falando para corações rudes de pessoas simples. Porque o reino de Deus é composto de todas as pessoas. O reino de Deus não pode ter cultura maior do que o outro. O reino de Deus não pode fazer diferença entre o que é formado e o que não é. O reino de Deus é exatamente esse sentimento mais forte que a gente sente e que nos enche de alegria e de esperança, apesar das circunstâncias estarem tão difíceis. E aí, quando Deus começa a ensinar isso, né, com aquele jeito dele, eu fico imaginando aquela forma carinhosa dele olhar, porque ele aproximava as pessoas para junto dele apenas com o olhar. Às vezes, vocês vejam que ele usou o vento para que levasse a voz dele ao outro barco, mas o olhar dele alcançava com profundidade o coração de Tiago e João. E aí, no meio daquele mar envolto e alto, quando a rede vai lá para o fundo do mar, os peixes são tantos que vocês sabem a história, sabem a história. Os peixes são tantos que Pedro não tem a mínima condução de controle. E é preciso que o barco de João e Tiago venha para que possa ajudar Pedro. Jesus, o que mais me impressiona nessa história é porque quando Pedro se apercebe na brutalidade dele, porque ele era um homem rude, ele se apercebe do que Jesus significa. Ele larga tudo e se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se ausente de mim, porque eu não sou digno de chegar junto de ti. E aí, nesse momento, Pedro teve a experiência pessoal com Deus. Essa experiência que cada um da gente deve ter tido ou vai ter. É como se o céu se rompesse e a gente visse o próprio Deus, embora a gente saiba que nenhum de nós pode ver Deus face a face. Porque Deus disse a Moisés: nenhum pode contemplar a minha face sem morrer em seguida. E é por isso que a gente sabe que ele levou Enoque e Elias, arrebatou. Porque a gente não sabe se eles viram a face de Deus. E Pedro, naquele instante, compreendeu tudo que Jesus significava naquele momento. Eu fico imaginando
Ainda essa semana a Leinha me falou alguma coisa de que como a pessoa levava tempo para amadurecer. Eu comentava com Leinha que não, que Deus é mágico. Deus, ao olhar para a gente, o nosso olhar se encontrar com Ele, não precisa ser a pessoa física, não é isso. Quando a gente reconhece esse Jesus Cristo, que veio pior do que a gente, que conseguiu fazer com que essas pessoas se aproximassem dele e que eles acreditaram que Deus podia curar a cada um de nós. Os nossos corações tão amarrados, tão doloridos e tão cheios de cadeias, porque nós não somos livres, porque nós nos acorrentamos. E por conta dos nossos sentimentos, por conta das nossas formas de ser. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo, porque ainda essa semana, eu conversando com Pedro na terapia, eu dizia para ele: Pedro, eu convivi tanto com mamãe. Eu tive uma convivência tão íntima com ela. Ela respirava de noite, eu conseguia enxergar o que o coração dela vivenciava. Eu fiquei meia assim, depois da morte dela, eu fiquei assim triste com as pessoas que entristeceram ela. E fiquei com o sentimento dela quando ela era feliz e eu sei que isso não agrada a Deus. Porque o meu coração em Deus tem que ser completamente entregue a Deus, e é Ele que vai ditar as minhas emoções e a forma como eu devo proceder. Então, a minha dependência com minha mãe, eu dizia: mãe, a senhora não depende de mim, sou eu que dependo demais da senhora. Eu não sei viver sem a senhora. E Deus vem e mostra que eu posso sim sobreviver sem ela, não é, Kiara? E que, além do mais, eu não posso ter um coração assim de me dirigir como o coração da minha mãe. Não pode, nunca. Eu tenho que me assemelhar ao coração daquele que podia comportar e pode comportar todos os tipos de sentimentos e barrar aqueles sentimentos que me deixam infelizes. Então, essa pesca milagrosa, né? A partir daí, né, é muito bonito, né? Porque Pedro, ali ele faz o chamamento formal. Olha que coisa linda! Deus só chama a gente para segui-lo quando a gente está pronto, né? Quando ele ali lançou a frase para Pedro e disse: vocês vão me seguir, né? Vocês serão os meus discípulos. Enfim, ele ali já pregou naquela hora no barco que Pedro e os outros, e Pedro principalmente, tinha que ser o pescador de homens, de almas. Ele queria dizer: Pedro, você tem que resgatar essas pessoas e você tem que congregar, tem que juntar as pessoas e não separar. Entende? No íntimo, Jesus estava dizendo isso com as palavras dele, com as parábolas que ele contava. E essas parábolas, alguns discípulos sabiam se interpretar, diferente de nós. Por quê? Porque nós não vivemos na época dele, porque nós não sabíamos exatamente por que ele disse, e a finalidade do nosso estudo é aprender um pouco disso. Porque quando a gente traz Jesus para o dia a dia da gente, a gente começa a compreender as reações dele lá atrás. E quando ele lança essa pergunta, Pedro diz: eu vou te seguir. E deixa tudo para trás. Deixou a profissão, não é? A gente sabe que Pedro, alguns textos religiosos, diz que Pedro era casado. Então a gente não sabe como ficou. Mas aqueles que verdadeiramente seguiram a ele tinham que enxergar a ele, tinham que fazer as coisas para ele, por ele e pela grande missão que ele estava plantando naquele momento. E aí, o que eu acho mais interessante
é que esse sentimento que Pedro teve por Jesus, hoje a gente encontra ele em Jesus. A gente encontra ele quando a gente sente pelo outro, não é? Quando a gente se sente impotente em ajudar o outro. Quando a gente, por exemplo, nessa pandemia, teve perdas irreparáveis. Mas a gente também sabe que nele todas as coisas vão colaborar para aqueles que amam a Deus. Então, a partir daquele momento, embora tantas e tantas cabeçadas que Pedro vai dar, como nós damos todos os dias, mas sempre sabendo que pode ser reerguido por Deus, um ensinamento que cala fundo no coração da gente. Não importa a forma como você está no fundo do poço. Não importa por que você chegou lá. Não importa se você, sei lá, está sendo rejeitada, se você não está tendo do outro o que você gostaria de ter. Eu aprendi isso com muita dificuldade. Quando eu não tinha reciprocidade, eu sofria muito, porque eu apostava todas as minhas doações de coração, de amor, de confiança, de fidelidade naquela pessoa. E, de repente, quando eu sofri um supapo daquela pessoa, meu Deus, aquela música de Maísa, meu mundo caiu. E ao passar do tempo, quando a gente vai amadurecendo e encontrando sentido nessas parábolas que a gente, por vezes, acha até cansativas, repetitivas, mas quando a gente encontra sentido, é um novo mundo que se deslumbra na frente da gente. A gente não é mais a mesma. A gente não é mais a mesma. A gente sabe que nunca a gente vai ser abandonada por Deus. E eu digo para vocês hoje como testemunho, eu não sei como, eu sei que um dia eu acordei sem mais cobrar essa reciprocidade das pessoas. Eu não sei, eu sei que eu pedia muito a ele, mamãe dizia, lá vem você quando fica triste é igual ao seu pai. Quando alguém faz alguma coisa com você, você parece que vai morrer, fica em cima da cama, porque meu pai era muito parecido comigo nesse aspecto. Eu não sei dizer para vocês, mas em algum momento da minha vida, essa luz iluminou todo o meu ser e eu acordei curada. Porque a cura, ela não se dá somente fisicamente ou até pela cabecinha da gente que está depressiva, isso, aquilo, outro. Não. Depressão é uma coisa que todos nós temos de forma diferente. A forma como você trata a depressão é que pode fazer a diferença na sua vida. E, de repente, essa luz um dia me fez acordar e ficar curada. Então, minha gente, eu aprendi na caminhada que nunca mais eu posso cobrar de ninguém. Que nunca mais eu posso exigir de ninguém. Aquela resposta que Jesus diz a Paulo, está incluído tudo isso. A minha graça te basta. Porque eu tenho que encontrar meu coração preenchido. Mas eu só posso encontrar o meu coração preenchido e não precisar mais da atenção do outro. Preste atenção, eu não estou dizendo que não vou precisar mais do amor, da amizade, não é isso. Eu estou dizendo que eu não vai fazer uma diferença se eu posso sobreviver se aquela pessoa desejar se afastar de mim. Então, isso eu só encontro em Deus. Eu só encontro em Deus. E no momento que Deus vai me abastecendo com o Espírito Santo dele, eu vou me tornando mais forte, vou me tornando mais sadia, vou me tornando mais corajosa, porque eu sei que ele pode fazer isso por mim, por qualquer um de nós. E ali começa um grande missionário Pedro atrás do mestre. E a gente, na segunda pesca, para a gente concluir, essa foi a primeira, né, onde Pedro reconhece o Senhor, e a segunda é ainda mais bonita, quando Pedro
trai a Jesus, né? Ele nega Jesus 3 vezes e tal. E aí, no mesmo lugar, eles estão no barco e tal, tal. Aí Jesus já é avistado, eles não reconhecem Jesus, Jesus anda entre as águas e Pedro imediatamente cai nas águas, porque no primeiro momento não reconheceu Jesus e vai nadando, nadando, né? E Jesus diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha, quando eu escuto isso, eu fico tão emocionada, porque Jesus não precisou de modelo perfeito para pedir que um de nós pudéssemos levar o Evangelho. O que ele pediu a Pedro não foi mais do que ele pede a cada um de nós. Mostre o meu reino da forma que você souber, da forma que você é capacitado. Mostre o meu reino. E essa segunda pesca é uma vitória, né? Porque ele faz a primeira para ele começar o ministério dele com Pedro, e ele encerra pedindo a Pedro para que apacente as ovelhas dele. E aí, todos os discípulos que estão ali no barco, né, ele prepara o peixe, o próprio Jesus prepara a comidinha, e que nada mais é do que a Eucaristia ali entre os amigos mais íntimos. E trazendo para nós, meu Deus, essa semana, no sábado, eu estava assistindo com Leinha, porque eu trabalho aqui no computador, eu passo o dia aqui e vou lá, fico um pouquinho com Leinha e volto para o computador. E meus finais de semana têm sido assim. E a canção nova estava passando, Márcio Mendes, que vocês sabem que eu adoro. A palavra dele, não é ele? E Márcio fez um clamor tão forte que eu caí de joelhos e chorei muito, porque ele dizia mais ou menos assim: meu Senhor e meu Deus, tem misericórdia do nosso emocional. Senhor, vai ali naquela casa e liberta aquela tua filha que está tão aflita, já não se sente mais ela naquele corpo. Senhor, nós sabemos, Senhor, que tu estás indo agora e estás libertando a tua filha. Senhor, tem compaixão, Senhor. O que ela está sentindo não é de Deus. O que ela sente não vem de ti, Senhor. E nós aqui repreendemos em nome de Jesus tudo que está se passando no pensamento dela. Todas aquelas angústias que são travadas, Senhor, porque não vem de ti, meu Deus. E nesse clamor eu te peço, Senhor, vai ali, meu Deus. Cura, Senhor. Derrama a tua cura. Derrama o teu Espírito Santo de Deus nessa filha que precisa tanto, Senhor, ser aliviada dos sofrimentos dela. E aí aquele sentimento foi tomando conta do meu coração. E eu me senti o próprio Deus ali a orar por cada uma da gente. E eu já estava chorando. E eu ali, eu imitei o gesto de mamãe e me ajoelhei ali, mesmo com essa placa no joelho, que eu nem fazia isso, mas eu me ajoelhei ali. E eu pedi tanto a Deus que curasse. Tanto a Deus que curasse as cabecinhas de cada um de nós. Tanto porque Ele tem um plano para cada um da gente. Precisamos levar o Evangelho. Precisamos estender a mão. Precisamos ser felizes, aprender a ser felizes com Ele. Porque Ele preenche, Ele pode todas as coisas.
E naquele clamor, eu senti que Deus estava visitando a cada uma da gente. Porque eu senti o sofrimento de muitos e muitas de vocês. E eu sei que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E eu sei que precisamos estar juntas para clamar a Deus, não importa se os outros não fazem. Precisamos orar a Deus e pedir, meu Senhor, eu quero ficar boa. Eu quero ficar boa, Senhor, porque a cada segundo eu sei que eu vou ter uma cura, pelo menos completa, da minha visão. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai me dar cura. Eu não tenho dúvidas, assim como Ele vai curar cada um da gente. E essas reuniões que a gente faz, é preciso que a gente compreenda o que Jesus quer dizer através das parábolas dele. Porque ele só chama a gente quando a gente está pronto. E precisamos nos aprontar para dizer, eis-nos aqui, Senhor, eu quero te seguir. Nada tem mais valor do que isso. Nada importa. A gente não leva nada dessa vida. Nada. Meu Deus, será que Deus não é capaz de, através do nosso coração, superar tudo que estamos passando? É sim, porque senão Ele não seria Deus. Para que acreditar no Deus se Ele não fosse capaz disso? A resposta é tão forte, tão simples na minha visão. E eu acho que cada um de nós temos que saber e entender essa pesca milagrosa. Porque a cada momento a gente tem que saber se está na hora de lançar a rede. Para a gente pescar os homens e mulheres que Deus espera que a gente faça. E assim é por isso que eu dei essa palavra hoje a vocês. Eu nem sabia que ia poder dar, porque eu tive um dia tão difícil. Tão difícil. A gente só não fica mortificada, cansada, quando a gente trabalha. A gente sim fica muito mais cansada quando o coração da gente escuta e não pode fazer nada. Mas a esperança nele. E essa experiência que eu tive no sábado com o Márcio, eu já tinha tido a experiência de reconhecer ele como meu pastor. Mas ela se renova. É isso que eu queria dizer para vocês. Ela se renova e depende do meu coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, eu me emocionei demais, não foi? Graças a Deus, amém. Então, vocês querem dizer alguma coisa? Às vezes eu me pego numa via